Bom, senhores, bom dia. Já falaram um pouquinho do meu currículo aí. Depois que eu deixei a diretoria executiva do CODEM, que é a nossa governança colaborativa em Maringá em 2016, a gente tem atuado aí praticamente no Brasil todo. A Camila citou algumas cidades ali, algumas poucas cidades que já têm a governança, mas eu acho que já estão para mais de 30 ou 40 cidades aí que têm esse mecanismo, né, de governança, desde as grandes até as pequenas cidades. Okay? Bom, então é mais um bate-papo aqui para vocês entenderem exatamente como que funciona, quais são os erros, os acertos, né? O que as cidades que têm a governança já estão colhendo de frutos, e depois a gente abre ao final para os senhores também fazerem perguntas, ok? Bom, então quando a gente começa a falar de governança colaborativa, sempre a gente traz junto as seguintes perguntas, né? Quais são os desafios das cidades? Porque a pauta das governanças colaborativas é a cidade. Quais são as suas dores, suas oportunidades? A gente também pergunta sobre os desafios de Campinas. Quais são as dores de Campinas? Quais são as oportunidades? Né? Então isso também é pauta da governança colaborativa quando ela se faz presente. E qual que é o papel da sociedade? Porque a gente bem sabe que a gente tem uma série de desafios, oportunidades, e que a sociedade pode colaborar em ajudar a pensar, em ajudar a planejar, idear. Então, de que forma a sociedade pode fazer isso? Então, no decorrer da nossa fala, a gente vai responder essas perguntas, ok? No início eu faço uma fala mais contextualizada do cenário que nós temos e que justifica a formação das governanças, e ao final eu vou falar um pouquinho mais de ordem tática e operacional, como elas se organizam, que eu imagino alguns dos senhores estarem curiosos para saber como é que isso acontece, até porque as entregas aconteçam, ok? Bom, então quando a gente pensa em organizar a sociedade civil, a gente não pode deixar de falar das grandes tendências aí, que já são realidades, a maioria delas, né? Então a gente tem aí a questão das mudanças demográficas e sociais, né? O grande fluxo de migração, né, da zona rural para os grandes centros urbanos. Isso acaba gerando muitos desafios para as cidades, de todas as ordens, e a gente sabe que em boa parte delas, o fluxo é maior do que as cidades estão conseguindo se organizar em tempo de dar uma condição sustentável. Então isso realmente tem sido um ponto de discussão bastante frequente nas governanças. E as questões sociais também, né? A gente tem percebido aí a própria questão dos moradores de rua, que se intensificou muito depois da pandemia, e hoje a gente vê, até mesmo nas médias e pequenas cidades, esse problema acontecendo. Eu vi ontem um vídeo do prefeito de São Gotardo, que é uma cidade pequena, próxima a Patos de Minas, que é um dos grandes polos de produção de hortifruti. É uma cidade pequena, mas estava lá o prefeito, junto com toda a equipe de policiais, de assistentes sociais, agindo em cada um dos moradores de rua para tentar, porque já estão gerando muitos danos urbanos e de perturbação. Então a gente tem essa questão social também muito presente. As mudanças econômicas e de consumo, então a gente tem ESG, né, que tem ditado uma série de normas, né? O cidadão muito mais preocupado em um consumo sustentável, né? A preocupação que os grandes compradores têm com a rastreabilidade. Então, todo esse contexto gera uma série de tarefas para as cidades que são pautas das governanças. A urbanização acelerada, como eu disse, né? E aí a gente tem a questão do uso e ocupação do solo desordenado, a questão do saneamento, né? Das habitações sociais. Hoje, isso é um grande problema também em boa parte das cidades. Os avanços tecnológicos, né, que é uma grande oportunidade, se a gente souber aproveitar. Então isso também tem sido pauta. Os arcabouços das leis municipais de inovação, né, como é que a gente faz a integração, a gestão pública com os governos digitais. Então a gente pega a Estônia lá, que é o país mais digital do mundo, só 2 operações eles fazem manualmente, tudo é digital. Então a gente tem que olhar para isso tudo e como é que a gente faz isso acontecer em Campinas, né? Eu estou falando isso tudo porque o principal objetivo das governanças não é necessariamente o dia a dia. Porque o dia a dia, nós já temos aqui o Legislativo, temos os Conselhos Municipais de Controle Social, temos o Poder Executivo com todo o seu secretariado, que já olha para isso. Mas esse olhar mais estratégico, de futuro, que a gente precisa agir hoje, senão a gente não colhe aquele fruto que a gente está almejando, isso tem sido um papel muito frequente e com muito sucesso sendo feito pelas governanças colaborativas. Até porque o dia a dia das prefeituras não é nada fácil. Então, eles trabalham muito no dia a dia, que tem muitos desafios. É a falta de recursos. Secretarias como Educação, Saúde são muito pesadas, com muitos problemas. Então, a gente percebe as prefeituras dando conta muito da agenda do presente e, quando não, dos problemas do passado que não foram resolvidos, né? E quando ela tenta fazer um plano mais de longo prazo, aí tem uma questão até de ordem legal. Ela tem mando de 4 anos e um plano de longo prazo, 4 anos, ela consegue agir naquele período. E depois a gente tem uma forte chance de que isso descontinue. Então, quando a gente tem uma sociedade civil ativa, que acompanha, que ajuda a idear, a planejar, ela também se torna o guardião pela continuidade desses planos. É o que a gente tem visto em cidades como Maringá, que já vão fazer a governança desde 96, então o ano que vem 30 anos. E a gente já tem outras governanças aí com 10 anos, como é o caso de Caxias do Sul, o caso de Manaus. Então já temos aí algumas outras governanças com uma certa estrada, né? E aí eu falei também da própria questão da administração pública e as mudanças climáticas e escassez de recursos,
né? Então, isso são situações que estão aí. As chuvas cada vez mais torrenciais, né, e esparsas. Então, isso tem gerado, inclusive, muitas inundações, muitos casos até uma questão de previsão mesmo, né, de vazão, que outrora a gente tinha outros índices pluviométricos e hoje eles são muito diferentes. E às vezes a gente continua fazendo as construções com os mesmos cálculos de outrora, né? Então todo esse olhar de futuro aí faz parte do escopo das governanças. E aí, o que mais a gente tem, né? Desdobrando um pouco daquele cenário. Como eu falei, a Estônia ela se tornou a sociedade mais digital do mundo. Aliás, a gente faz pelo menos, nós temos uma parceria com o Estônia Hub, que são brasileiros que moram na Estônia e atuam no Brasil. 2 vezes ano a gente faz missões para a Estônia, não só para conhecer o governo digital, como também na educação e saúde. Porque quando a gente organiza a sociedade civil, nesse olhar de sempre estratégico e de trazer boas práticas, a gente também sempre colabora com as cidades no intuito de provocá-las. Olha tal cidade que está fazendo isso melhor. Olha tal país, tal cidade que está fazendo isso de forma que nenhuma outra cidade está fazendo. Quando a gente vai discutir educação, que é muito frequente, ela é o lastro de qualquer desenvolvimento de cidade, né? Então, sempre é uma temática que a sociedade discute. Aonde está a melhor educação fundamental? Sobral, região de Fortaleza. Então, a gente também vai para lá, vai para a Estônia. Então, sempre esse olhar de protagonismo, né? De boas práticas, né? Para poder fazer a tarefa de casa e tentar enfrentar os desafios de forma estratégica e inovadora. Ok? 85% das profissões que existirão em 2030, a gente ainda não sabe quais serão. Então, hoje a gente vê ciclos econômicos de atividades que nascem e morrem em 5 anos. Outrora nós tínhamos ciclos econômicos de 20, 30, 40 anos. Hoje, em 5 anos, nasce e morre uma atividade econômica. Então, essa volatilidade, ela nos traz uma série de desafios e de oportunidades também. Então, a gente costuma dizer que as cidades, assim como as empresas, elas têm que ter um plano estratégico. Quais são as vocações econômicas de Campinas daqui 5, 10, 15 anos? São as mesmas de hoje? Talvez algumas sim, porém não nos mesmos moldes que elas se apresentam hoje, elas terão que ser reinventadas, outras serão descontinuadas, até por uma mudança de comportamento, de escassez de recursos, né? E outras serão criadas. E aí, diante desse cenário, 85% das profissões a gente não sabe quais serão. E como que a gente prepara o jovem, a criança, para enfrentar esse mercado que a gente não sabe exatamente qual será? E isso é verdade. A cada dia hoje já tem uma série de profissões que, pelo nome, a gente nem sabe exatamente o que faz. Analista de dados, analista enfim, que você fala, mas o que será que isso faz? A pessoa precisa explicar para você entender tudo que está desdobrado ali. Então, esse é um cenário também que faz parte do escopo das governanças pensarem, né? Isso passa por uma educação de qualidade, né? Agora, a partir do momento que a criança está devidamente alfabetizada, né, que ela tem um entendimento e um aprendizado da tecnologia, então ela consegue, a versatilidade com que ela terá que desenvolver para enfrentar esse mercado é muito maior. Agora, se a gente começa, e aí isso é um exercício que a gente fala muito, um IDEB de 6,5, 7, 7,5 não vai dar conta de enfrentar esse mercado. Tem que ser um IDEB acima de 8. O Silvio lá em Maringá pediu 10 para o IDEB, para os secretários, e eles que lutem. Está em 7,2 hoje. Então, assim, isso eu estou falando da boca de próprios, estou repetindo, não sou eu quem estou dizendo, vou repetir a fala de empresários, principalmente aqueles que trabalham na tecnologia. E há tempos nós temos um IDEB de 7, 7,2. Esse IDEB não dá conta de enfrentar esse mercado e essas adversidades. Isso também é pauta das governanças. A robótica, né, que ela vai eliminar aí milhares de empregos. A gente já vê isso nos supermercados, né? Cada caixa daquele elimina 4 pessoas, porque tem turno, contraturno, né? Então, cada caixa daquele elimina 4 pessoas. Só para a gente ter um exercício. Então, esse mercado de substituição da mão de obra, ele já está acontecendo e só tende a acelerar. E o que a gente vai fazer com aquelas pessoas desligadas? Que não vão ser poucas, e que muitas vezes não têm idade ou não têm competência para aprender novas profissões. Então, isso também é um ponto que a gente tem que discutir. Como que a gente realoca essa massa que vai ser substituída pela tecnologia? Ah, mas isso vai demorar para acontecer. Não vai, pessoal. Em 5, 6 anos, vocês vão ver o problemão social que nós vamos ter. E, às vezes, a prefeitura, assoberbada com essas tarefas, quando ela for discutir isso, já está dentro do problema. E a governança tem que discutir isso antes, quando as coisas ainda... Vou dar um exemplo prático. Nas minhas falas, eu vou permeando de exemplos, porque quase 7 anos na estrada, rodando esse Brasil, a gente vivencia muita coisa. Eu acho muito rico compartilhar com vocês. Em Manaus, a gente esteve ajudando eles lá na governança em 2018. E vocês sabem que eles têm a Zona Franca de Manaus lá, né? Com uma série de benefícios para fazer com que aquilo acontecesse. Hoje, eles enfrentam muitos problemas, por conta de defasagem tecnológica. Quer dizer, tinha máquinas de fotografia, plantas de máquinas de fotografia, quando a fotografia hoje está no celular. Então, eles vêm perdendo muito espaço, muito desemprego por conta de descontinuidade tecnológica na Zona Franca de Manaus. E lá em 2018, a gente estava com um grupo de vocês, de lideranças, de empresários.
E eles já vinham sofrendo com isso. E eu ouvi de um empresário assim, ele falou, Márcia, isso que a gente está pensando hoje, todos esses problemas, a gente tinha que ter pensado isso há 10, 15 anos atrás, né? Quando a gente ainda estava no auge. Falou, porque hoje a gente já tá lá embaixo. E hoje é reativo. E o reativo, não sei se dá tempo mais. E aí eu ouvi Jaime Benchimol, que vocês devem conhecer, é uma família de autoridade, assim, que ele é um grande empresário lá e muito respeitado. Ele disse também assim, que o IDEB deles é baixo. O IDEB da educação em Manaus é coisa assim de 5, 6 para 4. E aí eles disseram o seguinte, nós não soubemos aproveitar a Zona Franca de Manaus aqui. Porque no momento em que ela se instalou, com o mais rico ambiente de inovação e tecnologia, eles não transbordaram esse ambiente para a realidade daquele estado e daquela cidade. E esse não transbordamento é claro quando você olha o IDEB, uma educação que é baixíssima. E aí até ele disse o seguinte, nesse momento que eles viram que eles estavam em declínio, e aí talvez não daria mais tempo. Ele falou, bom, agora, eu não sei se a gente consegue reagir de um IDEB de 5, 6 e para um IDEB de 8, 9, porque até a gente chegar lá, tantos outros estados e cidades já chegaram muito mais rápido que a gente, para tentar se sobressair em algumas atividades econômicas. E vocês veem, em Manaus, o turismo decaiu muito, e eles, assim, eu costumo dizer para eles que eles têm mais sorte do que juízo, porque naquilo que eles deveriam ter pensado anteriormente, de forma proativa e não reativa, hoje, pessoal, não dá tempo mais de pensar reativamente. Outrora dava, há 30, 40 anos atrás dava, porque você tinha ciclos econômicos de 30, 40 anos, 20 anos ainda dava. Hoje, com essa volatilidade de em 5 anos ou até mesmo nascer e descontinuar um negócio, pensar em agir reativamente não dá mais tempo. Então, essa governança, ela tem esse papel desse olhar proativo para os problemas e para as oportunidades. Quando eu falo governança, eu não estou falando só dos empresários, não. Porque estou aqui falando para os vereadores, e eu ia falar mais à frente, vocês têm um papel importantíssimo. Lá em Maringá, os vereadores participam das câmaras técnicas das governanças. Tem o vereador Sidney Telles, ele participa de 3, 4 câmaras temáticas. Por quê? Nas discussões desses desafios, muitas vezes vai desdobrar em marcos regulatórios, em leis, para poder desenvolver os programas. E se vocês já participam na origem do entendimento de como aquilo vai acontecer, quando isso tem que se materializar também no marco regulatório, vocês já estão participando, ajudam a construir. E quando ele vem para a tramitação na Câmara, ele flui de forma muito mais fácil e legitimada, porque isso foi construído no coletivo. Então, os vereadores têm um papel muito importante, assim como o executivo também. O prefeito participa, normalmente até é presidente de honra, os secretários participam das câmaras temáticas, então não é algo que os empresários constroem de forma isolada. Não, essas governanças têm que ter os 3 pilares. Da sociedade civil, representada por todas as entidades, das universidades, que a gente tem um capital intelectual muito rico lá, né, e que precisa transbordar ainda mais esse conhecimento a serviço da comunidade, e o eixo público. Então, vereadores, secretários, prefeitos, eles participam. Porque muitos desses desdobramentos vai ter tarefas para a gestão atual, né? Quando não, nós vamos ver também mais à frente, o Silvio, o atual prefeito, já deixou várias tarefas para o CODEM. E não são tarefas fáceis, não. Várias tarefas. Deixou também várias tarefas. Nós temos um conselho de segurança da comunidade, que é como se fosse um avanço na temática segurança. Ele já conversou também e já atribuiu várias tarefas. E não são tarefas do dia a dia, não. São tarefas desafiadoras. Por quê? Porque ele entende a importância e a valorização de algo que já vem discutido e legitimado da sociedade civil. As chances daquilo ser aprovado, de ter legitimidade e aceitação, é muito maior se isso for decidido só com o prefeito, o secretariado ou os vereadores. Ok? Bom, então, eu falei lá de Manaus, então dei o exemplo, né? E aí, só para concluir o raciocínio, eu brinco com eles que eles têm muito mais sorte do que juízo, porque Manaus, eles têm uma riqueza grande de sementes nas florestas para trabalhar com os fármacos, eles podem explorar o turismo náutico, o turismo de florestas, então eles têm muitas riquezas lá. Então, se eles se planejarem um pouquinho, eles conseguem, né, ganhar novos direcionamentos na matriz econômica. Nem todas as cidades têm essa riqueza, essa fartura de recursos naturais para fazer o redirecionamento a curto prazo. Então, por isso a importância da governança para esse olhar. O metaverso na gestão pública. Então, como é que a gente traz a tecnologia a serviço de toda essa realidade? Para resolver problemas e desafios. A gente também não pode trabalhar alheio à tecnologia. É papel das governanças trazer o que há de mais moderno e eficiente da tecnologia. A incubadora de empresas, as impressões 3D, que a gente já tem, hoje você já imprime peça, estão imprimindo até órgãos para transplante. Né? Carnes, que é fabricada em laboratório, daí você fala assim, não, mas esse negócio de carne aí é historinha, isso não vai evoluir. A BRF investiu ali no Parque Tecnológico de Santa Catarina, ali na Fundação 7, está implantando uma indústria de fabricação de carne.
Então, e a BRF já aportou lá em Israel também. Então, para ela estar fazendo isso, é porque ela está enxergando longe, que o negócio não é brincadeira. Mas, Márcia, vai gerar um problema para nós? Gera, porque assim, óbvio que nas regiões de fácil acesso e de abundância, nós vamos continuar exportando. Nós temos regiões muito remotas no mundo, que é muito cara a logística para chegar lá. E estejam certos que nessas regiões, soluções como essa, das carnes que são fabricadas, vai ser a solução proteica para essas regiões. Isso impacta? O Brasil nas exportações impacta? Claro que impacta. Eu falei dos problemas climáticos lá, né? Isso aqui é Dubai, pessoal. Foi o ano passado, por 2 vezes no segundo semestre. Eles nunca tinham vivenciado isso. Então, imaginar aquele deserto passar por uma inundação dessa, é porque alguma coisa não está certa. Né? Em várias cidades, eu estou na estrada aí desde 2016, e eu tenho percebido que nos últimos anos, quando a gente implanta a governança, a gente ajuda a cidade a construir uma agenda para ela minimamente ter os primeiros desafios e oportunidades para começarem a discutir nas câmaras temáticas. E a questão dos impactos, dos desastres naturais está sendo muito frequente, e antes não era. Então, você pega lá Patos de Minas, que a gente trabalhou, ela não tem as barragens próximas. Entretanto, se uma determinada barragem lá, que está bem distante, mas que eu não me lembro o nome, se ela romper, eles perdem o abastecimento de água. Várias cidades com problemas de inundações. Você pega toda aquela região no eixo Blumenau, chegando até próximo de Santa Catarina, e ali você tem as cidades estão todas permeando o rio, e não são poucas. Aquele rio fundo, caudaloso. Aquilo ali é enchente atrás de enchente, historicamente, né, que é o que a gente viu em Porto Alegre. Então, eles convivem com esse desastre a ponto de pensarem em parques, né, margeando esses rios, onde eu tenho equipamentos que já são suscetíveis à inundação. Então, se inunda, seca, o tipo do material não vai criar nenhum problema. Então, assim, a questão climática, ela tem vindo, e de forma muito frequente, eu tenho vivenciado isso com as equipes da Defesa Civil, participando das agendas, então a gente também tem que olhar para isso, né? E aí, e os desafios de Campinas? Né, como eu disse, quais são os desafios que vocês precisam olhar? Né, que se vocês não agirem hoje, amanhã ou depois, vocês não... Aí talvez tenha um problema descontrolado mesmo. Né? É aquilo, quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma postura reativa. Agora, uma postura proativa, vocês vão construir o futuro que vocês querem chegar. Tanto é que Maringá, como tem 30 anos, um dos papéis da governança é sempre atualizar e manter um plano estratégico de longo prazo. Então, foi fundado em 2006, em 96 foi fundada. E o primeiro plano estratégico, ele venceu em 2008. E aí eles já fizeram para 2030. E agora eles fizeram para 2045, quando a cidade fará 100 anos. Sempre atualizando. Bom, nas primeiras versões, o desafio era, nós tínhamos muitas deficiências na área da saúde, tanto deficiência quanto era uma cidade bastante atrativa para vir a ser um polo de saúde privada, que não deixa de ser business, né? E também de educação privada. Isso lá em 96. Em 2007, 2008, ela já tinha atingido esses objetivos. Daí fizemos para 2030. Aí na versão de 2030 já começou a olhar a Maringá enquanto região metropolitana, porque já começou a ter conurbações, então ela começou a ter que fazer a tarefa a olhar regionalmente. Né? E no último agora, que é o Master Plan para 2045, dentre as vocações econômicas está o setor de tecnologia, principalmente tecnologia embarcada para o agro. Transações, o mercado transações financeiras, porque é uma área em que você pega Sicoob, Sicredi, Sancor, é um sucesso. Então, criou-se um ambiente ali para evolução de transações e do mercado financeiro muito próspero. Então, isso é uma das vocações também. A área de tecnologia. Né? Então, Maringá sabe economicamente para onde ela vai. E com isso ela consegue ativar tanto os atores públicos, quanto das universidades, quanto da sociedade civil. Já sabe, ninguém é bom em tudo, então há que se fazer escolhas. Quais são as escolhas econômicas para o futuro de Campinas? Vocês sabem? Vocês têm um plano já que desponta para isso? Então, esse é um papel da governança, em vocês responderem. E qual que é o papel da sociedade? Né? Que é muito do que eu já venho falando. Cabe à sociedade esse papel de, junto com o poder público, idear, pensar, criar, planejar qual vai ser o futuro. Ah, mas quem executa? Quem executa é o poder público, porque ele tem braço financeiro e operacional, e também isso deriva muitas orientações para os próprios segmentos econômicos e empresariais nas entidades e tudo mais. Também orienta as universidades, nos cursos, nas pós-graduações. Então, você cria um guarda-chuva de priorizações e de decisões, que aquilo irradia num alinhamento para todos os atores, públicos, privados, acadêmicos. Então, o desenvolvimento, ele não é um resultado automático do crescimento econômico, né? Ele é o resultado das relações humanas, do desejo e da vontade das pessoas em alcançarem uma melhor qualidade de vida para todos. Isso foi dito até por um consultor do SEBRAE aí que atua a nível nacional. Então, para dizer que
o desenvolvimento econômico, ele não vai automático, porque não vai mesmo. E aí, o que vocês vão colher lá na frente com esse não planejamento, não se sabe. E, muito provavelmente, não é nada muito bom. Por isso, vocês têm que tomar a rédea do desenvolvimento. No que nós não somos bons, no que nós somos bons, quais as escolhas econômicas que nós vamos fazer. Obviamente que essas escolhas não é feita no achismo. Há que se contratar empresas, né, preparadas para isso, equipes multidisciplinares, com estudos e tudo mais, né? Mas é papel primordial da governança saber qual é a próxima matriz econômica portadora de futuro para Campinas, porque isso é que vai guiar tudo. E a governança, além de ser a protagonista nesse processo, mas não dá para ser o poder público, o prefeito? Dá, pessoal, e vários já fizeram e o fazem. Os prefeitos com uma visão estratégica, eles contratam e gastam milhões às vezes. E são entregues planos muito bons. Só que o prefeito tem 4 anos de mando. Depois desses 4 anos, se você não tem a sociedade civil como protagonista desse processo, é bem provável que isso vai virar pó na prateleira por uma questão ideológica, política partidária, que vocês sabem, né? Isso acontece, e quando não, você vai ver um monte de obras paradas ali. Ou seja, um plano que foi interrompido. Quando você tem uma sociedade participativa e protagonizadora, que nem Maringá não tem nenhuma obra parada. Você tem uma sociedade que está acompanhando, que está a par daquilo tudo. Terminou uma eleição, a próxima já vai trabalhar com os candidatos, não importa partido. A governança não tem partido. Ela trabalha política de Estado e não política partidária. Então, independentemente dos candidatos, ela trabalha com todos os candidatos, a vereança e a prefeitura, mostrando quais são os desafios, quais são as oportunidades, o que avançou, aonde parou, né, e o desejo que isso tudo continue. Qual é a força que isso tem? Uma força muito grande, porque se você tem uma sociedade organizada, com lideranças que atrás delas tem milhares de pessoas representando, quer dizer que você tem um tecido social ali altamente legítimo. E assim, eu nesses 7 anos aí que a gente, já quase 8, eu nunca vi um candidato ou um prefeito ignorar essa organização. De novo, eu não estou falando só de empresários, estou falando das universidades, estou falando das lideranças públicas, estou falando do Sistema S, estou falando dos líderes de bairros, estou falando dos líderes religiosos. Teve uma cidade que a governança começou a partir das acácias, que são as esposas dos maçons. Elas que foram o protagonismo. Em outras cidades, o Sinduscom, em outras cidades, a associação comercial, em outras cidades, às vezes, uma universidade. Não importa muito, né? Porque depois disso a gente vai ganhando engajamento. Então, é o que eu falei. Então, tem que ter o governo presente, tem que ter membros da sociedade civil, aonde o produtivo está na sociedade, o produtivo leia-se universidades, ali tem um errinho. Então, tem que ter esse tripé. O protagonismo é da sociedade civil. O protagonismo é da sociedade civil. Porque se o prefeito é quem organiza, daqui 4 anos ele descontinua e a sociedade ela fica fragmentada, ela não consegue continuar. Então, eu estou falando isso por experiência própria, né? Então, o protagonismo tem que começar com a sociedade civil, sempre com o poder público sendo um dos pilares ali que compõe. Então, o que é essa governança colaborativa, conceitualmente falando, né? Ela é um engajamento organizado, né, e formalizado, porque normalmente ela vai se formalizar ou num conselho ou numa associação, depende da realidade de cada cidade, né? E aí, cada um representando as suas instituições, que podem elas serem públicas, privadas, né? E aí eles vão passar a planejarem, a pensarem, né, o futuro da cidade e serem guardiões, né, por esse plano de futuro. Tá? É bem como alguns exemplos de missões, né, de visões que são dadas para as governanças, né, que é promover o desenvolvimento econômico sustentável mediante a articulação da sociedade organizada e dos poderes constituídos, sociedade e governos juntos construindo o nosso futuro. Tá? Então, são alguns exemplos de missões aí que a gente tem. Bom, então eu dei alguns exemplos do porquê, né, as governanças são importantes. Então, só para resumir, 2 objetivos principais. Tem outros, mas 2 principais. Um é que a cidade esteja minimizada dos impactos da descontinuidade política. As cidades sofrem muito com a descontinuidade política, como eu falei, por questões ideológicas, políticas partidárias, projetos importantes são interrompidos, são engavetados. Então, quando você tem uma sociedade ativa, isso minimiza e muito. Okay? O outro é que, assim como as empresas, as cidades precisam ter um plano estratégico. Para onde ela vai economicamente? Para onde ela vai urbanisticamente? E essa governança acaba sendo a guardiã, porque planos dessa envergadura para 10, 15 anos. Né? E aí cada prefeito, cada vereador, no tempo do seu mandato, vai executar as tarefas, os entregáveis em direção àquele plano maior. Okay? Bom, Márcia, então, ok, a gente teve exemplos. Cidades que têm governança, para além daquelas que a Camila citou. São José do Rio Preto, a gente está na fase final. Vamos iniciar Mirassol, que está do lado. Patos de Minas, a gente está na fase final. Belo Horizonte também já praticamente concluído. Caxias do Sul, Erechim, Dourados,
No Paraná tem vários, Foz do Iguaçu, Cascavel, Medianeira, Toledo, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa, Araucária, São José dos Pinhais, temos muitas. Em Santa Catarina, Rio do Sul, que eu me lembre, Rio Grande do Sul, Erechim, Caxias do Sul, São Paulo, Marília, Bauru, Garças, Rio Preto, Mirassol vai começar agora, vocês, né, que estão prospectando. Mato Grosso do Sul temos Dourados, Mundo Novo e Ji-Paraná, em Rondônia. Belo Horizonte tem Patos de Minas, tem Jataí, tem Belo Horizonte. Eu acho que isso, tem mais algumas aí, mas eu não estou lembrando. Tem em Goiânia, tem Rio Verde, Jataí é em Goiânia. Distrito Federal, Manaus. E tem outras aí que estão prospectando, né, em vias de iniciar, de entender como é que isso funciona. Tá? Como que isso se materializa? Como que isso acontece na prática? Então, quando a gente chega numa cidade e ela toma essa decisão, normalmente a gente vai de 8 meses a 1 ano para implantar. Tá? Por quê? Porque é um trabalho voluntariado que prescinde do coletivo. As fases, né? Temos a primeira, que é a de sensibilização, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem lá 2 ou 3 dias com inúmeras reuniões, com diversos atores naqueles 3 eixos, né? Explicando o projeto, o que outras cidades fizeram, o que está dando certo, o que está dando errado, né? E se aquilo faz sentido. E convidando as pessoas a participarem. Tá? Durante o processo, a gente continua ainda fazendo outras reuniões. Normalmente, a gente convida também para fazerem visitas a Maringá e outras cidades que estão com a governança bastante consolidada. Tá? Mobilização. Como eu disse aos senhores, ademais de sensibilizar, não, a gente quer, faz sentido, então eu quero participar, bacana. Mas é importante que a gente estabeleça uma agenda. Bom, então nós vamos trabalhar, ok, mas por onde que a gente começa? Quais desafios? Quais câmaras temáticas? Então, é imprescindível que a gente construa uma agenda de início de trabalhos com vocês. Isso a gente faz coletivamente também, levantando as principais dores, que estudos já existem para não sobrepor e não repetir nada. Né? A gente sempre tomou cuidado de não sobrepor a iniciativas já existentes de outras entidades, de estudos, seja do privado e do público. Então, a gente sempre vem somar. Tá? E aí, então, nessa fase, a gente faz todo um trabalho coletivo, uma dinâmica de levantamento, formamos grupos temáticos para a gente discutir os problemas, para as pessoas já irem sentindo como que é o trabalho, né? E, ao final, a gente tem uma agenda ali dos principais desafios, possíveis encaminhamentos, para a gente começar a organizar os grupos temáticos ali, para iniciar as discussões, né? De como... Opa! E aí a institucionalização, qual é o modelo que a gente vai adotar? Se vai ser um conselho, se vai ser uma associação, né? Cada modelo tem prós e contras. Se vocês me perguntarem, qual que é o melhor modelo para Campinas hoje? Eu não sei. Eu preciso trabalhar um pouco mais com vocês, entenderem um pouco mais o ambiente político, institucional, para junto com vocês ajudarem a decidir qual é o melhor modelo jurídico. Né? Hoje vocês têm uma associação, né? Então pode ser que seja esse mesmo caminho, mas a gente tem um capítulo que a gente precisa pensar na formalização da governança. Que é a formalização e a legalização. A gente também ajuda a pensar minimamente num corpo técnico, não adianta fazer todo o chamado desse voluntariado, esse engajamento, né, em assembleias, em câmaras temáticas, se a gente não tiver minimamente um corpo técnico trabalhando 40 horas semanais para gerir esse voluntariado. Por quê? Porque todos estão ali representando entidades, são pessoas bastante atarefadas nos seus negócios, nas suas entidades. Então, eles vêm ali, colaboram, né, ajudam a deliberar, mas aí prescindir que entre vocês mesmos se avance com os projetos, estudos, preparações para realimentar a próxima reunião, não funciona. Então, é inegociável que vocês tenham minimamente um diretor executivo remunerado, um assessor, para exatamente fazer a gestão desse voluntariado, senão é um tiro no pé. Eu sei que nós já vivenciamos isso. Várias outras governanças se formaram por conta própria, deu 1 ano ou 2 anos, todos desanimados, e aí é pior ainda, né? Porque tentaram, estão frustrados, e não conseguiram fazer, e aí fica essa ferida, né, no emocional e no coletivo. E aí, para você reestabelecer isso, às vezes é mais danoso do que começar certo. Então, é indispensável que você tenha esse executivo remunerado, porque ele que vai gerir esse conhecimento ali, realimentar as reuniões, até para que vocês tenham avanços e focos. Senão, vocês ficam num limbo ali. Não, mas a gente vai pegar alguém da UEM, da universidade, para poder ajudar a coordenar. Também não funciona muito, porque esse mês eu não vou poder lá coordenar a Câmara Técnica, eu tenho prova. E eu sou professor, agora eu vou entrar em férias 2, 3 meses. Não dá também, então tem que ser alguém dedicado ali realmente na agenda e trabalhando para vocês, ok? E não dá para ser um secretário. Não é, eu não estou falando daquele secretário ou secretária que faz o convite, que faz a ata, que tira a foto, não estou falando desse profissional. É alguém
par de vocês, assim, claro, está abaixo, mas é aquela pessoa que ajuda a pensar estrategicamente. Eu pesquisei, eu vi tal boa prática em tal cidade que vai ajudar a resolver esse problema que a gente está discutindo na Câmara Técnica tal. Então, é uma pessoa dinâmica, de boa formação, até se falar línguas é importante, que muitas vezes vocês, numa cidade de porte de Campinas, das maiores do Brasil, muitas vezes vocês vão ter que viajar ou buscar soluções fora. Né? Então, tem que ter esse perfil. A cidade comporta. Vocês são das maiores cidades do Brasil. Então, não dá para pensar pequeno, não. Tem que ter um executivo aí forte. Né? Porque é ele quem vai, inclusive, ajudar a pensar estrategicamente com vocês. Tá? E a operacionalização, que é a contratação desse executivo, fazer a eleição, né, começar as discussões nas câmaras temáticas. O exercício de construir as câmaras temáticas e as primeiras discussões não é um exercício muito simples. Eu vejo que quando tentam caminhar por conta própria, facilmente você erra o escopo. Você começa a fazer discussões penumbrando o executivo, penumbrando o legislativo, ou penumbrando um trabalho que uma outra entidade já está bastante avançada e que não é o caso de repetir. Então, tem que ter bastante esse cuidado para vocês acharem o espaço e o objeto, né, e não criando conflitos e sobreposições a outras agendas. Por isso que a gente sempre fala, o papel da governança é esse olhar estratégico. É esse olhar de o que eu tenho de melhor prática para fazer aqui, como que eu posso pensar isso e fazer melhor. Se nós não trabalharmos isso aqui, amanhã ou depois a cidade entra em colapso. Ou, enfim, a gente vai perder tanto em renda, em emprego, enfim. Tá? Esse é o pensar. Aqui a parte prática, pessoal. O Silvio Barros, ele foi consultor comigo durante todos esses anos, foi prefeito em Maringá 2 vezes, de 2005 até 2012, né? E ele venceu agora, ele voltou a prefeito. Eu só trouxe essa foto para mostrar para vocês assim, eu costumo dizer que, ademais da governança, pensar o futuro, discutir, propor e criar, tem outros papéis que ela exerce. Essa reunião aí, quem está lá no centro é o Ratinho Júnior, essa reunião foi agora 30 de janeiro. Quem está no centro é o governador Ratinho Júnior. O Silvio está imediatamente... A Sandra de Salmão está do lado do Ratinho, do lado direito, e depois é o Silvio. Todo esse time, esse primeiro à direita, que é o Mohamed, é o presidente do CODEM. É o presidente da governança colaborativa lá em Maringá. E tem vários outros aqui. Aqui tem reitor de universidades públicas e privadas, presidente da associação comercial, deputados estaduais e federais da nossa região. Tem vários empresários aqui. O Silvio, quando ele foi lá apresentar ao governador uma pauta dos planos, dos projetos que eles têm para a cidade. Foi apresentar ao governador, até para ter o apoio, e muitas vezes tem contrapartidas ali. Ele não foi sozinho. Ele vai com a sociedade civil. É diferente. Ele não foi só com ele, 2, 3 assessores ou os deputados. Não, ele chama a sociedade civil. Então, a representatividade que você tem, a força, e o governador já sabe qual é a cultura de Maringá. Então, ele não se surpreendeu. Quando, dependendo do projeto, ele também vai com esse time todo aí junto ao Ministério, apresentar um projeto em Brasília. Então, a governança, ela também soma nesse papel de representatividade junto ao prefeito para buscar recursos, apresentar projetos, que é bom para a cidade. Ok? Outro exemplo aqui, que aí muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que é esse relacionamento da governança com o prefeito, né? Como que isso acontece? Então, isso é um exemplo na prática, e eu posso dar de outras cidades, é que isso aqui é bem recente, isso é do dia 30 agora. O do governador foi um pouquinho antes, esse que é do dia 30. A primeira assembleia do CODEM, que é a governança que foi agora desse ano. E aí eles chamaram o Silvio, prefeito, presidente de honra, né? Então, o Silvio reafirmou a parceria, e aí eu quero mostrar para vocês que ele já demandou. Lembra que eu falei que ele deixou tarefa lá com a sociedade civil? Eu não vou ler tudo, mas olha o que está em vermelho. Isso é o Silvio falando na reportagem, que depois eu passo para vocês. Ele entende que o futuro do transporte é tarifa zero. Só que ele quer que a Câmara Técnica de Urbanismo discuta. Mas assim, não é só os empresários, não. A Câmara Técnica vai ter lá o pessoal das universidades, vai ter os vereadores que discutem essa área, vai ter as secretarias competentes e vai ter a sociedade civil. Então, ele já deu a tarefa. Eu quero que o CODEM discuta a tarifa zero no transporte público. Né? E os passos para pôr em prática isso aí. Tá? Outra demanda que ele fez, o prolongamento da Avenida Herval passando por dentro da UEM. Isso é uma coisa bem local, mas é uma coisa bem impactante. A nossa Universidade Estadual de Maringá são 50 alqueires, é uma fazenda, no meio da cidade. Então, imagina o impacto, porque tem um tantão, a boa parte da mão de obra está de um lado. E elas têm que atravessar isso aí, porque às vezes a indústria está do outro lado. Então, imagine o impacto de logística para contornar isso daí. A ideia é que consiga fazer uma transposição, talvez no subterrâneo, passar por baixo para você ter fluidez na mobilidade. Só que isso é um problemão, porque você tem laboratórios de precisão ali dentro, de meteorologia, uma série... Então, é um problema. Já tem alguns avanços, então o Silvio pediu para a Câmara Técnica de Urbanismo formar uma comissão e discutir essa questão. Por quê? Ali vai trazer todos os atores. Então, a decisão que sai dali, ela já sai legitimada. Agora, vai o prefeito tomar uma decisão sozinha dessa. Ele leva pedrada, obrigada. Ele leva pedrada e desgaste de todo lado. Né? Rebaixamento da fiação elétrica.
Então, o que vier daqui para frente, que seja feito com rebaixamento da fiação. Então, veja que são demandas, exceto o rebaixamento ali, é um olhar de futuro. Nós não temos hoje um modelo de tarifa zero no transporte público, mas ele já está desafiando que a governança pense. Rebaixamento da fiação, ela é cara ainda, mas a gente já começa a ter alguns nichos nas cidades, então ele quer que pense. Mas, ainda na mesma matéria, ó, ele demanda a saúde mental e o autismo. Autismo, gente, é um problema em todas as cidades, tem crescido de uma forma espantosa. Pelo que a legislação estabelece que os municípios dêem atenção, tanto nas escolas quanto na saúde, é caríssimo se for atender. Então, é um problemão. Então, ele também demandou, e aí nós temos a Câmara Técnica da Saúde, ele também quer, de novo, aí todos os atores, da saúde estadual, da saúde local, das universidades, da assistência social, então todos os atores juntos, inclusive a sociedade civil, pais, discutir qual é um caminho que a gente tem para o autismo mais viável. Tá? Na área do agronegócio, que também nós temos lá a Câmara Técnica do Agro, ele quer que pense nas agroflorestas para a redução dos impactos das mudanças climáticas, tá? E o fortalecimento do turismo e da cultura local, e medidas para atuar na eficiência tributária. Esse turismo aqui, ele está falando do turismo sensorial, ele está falando daquele turismo com tecnologia. Né? Então, é sempre desafios que realmente alinhados com a governança nesse olhar mais estratégico e de futuro. Só voltando ali, o último parágrafo, daí foi na mídia, né, daí o próprio presidente do CODEM, né, dizendo como é que ele recebeu essa demanda, porque ele fez em assembleia, tinha mais de 100 pessoas ali, né, então, através das câmaras técnicas, né, ele diz, né, que eles estão preparados, né, que toda a equipe da prefeitura pode contar com as câmaras temáticas e demais entidades. Então, provavelmente o CODEM vai ter que trazer mais especialistas, né, encorpar o corpo técnico. Hoje eles têm 5 funcionários ali, mas assim, veja que o presidente não arrefeceu, não, a gente consegue e a gente vai dar conta. Isso porque tem governanças nas cidades que tem uma Câmara Técnica de Segurança. Em Maringá, a gente tem o CONSEG, que é uma governança da comunidade para a segurança, que já tem mais de 30 anos também. E lá, o Silvio também fez as mesmas demandas. Eu quero que vocês me ajudem a pensar moradores de rua, muralha digital, drogadição e como que está a segurança nos bairros e como que eu ativo os moradores no participar disso. Então, até eles me pediram ajuda para a gente começar a organizar isso também. Então, veja que ele compartilha com a sociedade civil as tarefas. E a sociedade vai discutir, vai propor. Ah, mas a gente não conhece. Vai trazer. Traz de São Paulo, traz do Rio, traz de Londres, traz da onde, se tiver a expertise, a boa prática, viaja, mas vai atrás e busca. E eles fazem, eles já estão acostumados a isso. Né? Tanto é que o modelo jurídico do Conselho de Maringá, ele é um conselho municipal. Então, a prefeitura é quem banca o corpo técnico deles, no modelo de Maringá. Tá? Só que tem uns 2 ou 3 anos que, além disso, os empresários e as instituições também aportam. Porque aí, quando algum diretor, algum membro tem que viajar para um evento, para uma feira, buscar boas práticas, eles pegam desse fundo. Então, tanto o prefeito ajuda, como a sociedade civil aporta também. Quando o último master plan de 2045, que foi contratado pela Pricewaterhouse, ele custou R$1 milhão, foi entregue em 2016. Como a sociedade civil já tinha prospectado quais eram as empresas, e eles queriam que fosse uma das Big Four, até para poder levar o projeto debaixo do braço internacionalmente, para ganhar credibilidade, então não licitou. Porque a sociedade queria ter a escolha daquelas que eles tinham prospectado. Esse R$1 milhão ele foi todo cotizado pela sociedade civil. Então, a associação comercial na época foi 250 mil, Unimed, Cocamar, Sinduscom, todos aportaram 50, 100 mil. Bares, hotéis e restaurantes, como os consultores ficaram 6 meses ali, então, cada vez que os consultores vinham a campo, aquela semana eles ficavam em um hotel, comiam em um restaurante, eles iam revezando a Associação de Bares, Hotéis e Restaurantes. A mobilidade dos consultores também, cada semana era um taxista que levava eles para lá e para cá. E a gente, como cidadão, a gente fez um banco de milhas. Eu doei 10 mil milhas, fulano mais 10 mil milhas, daí a gente fez um banco de milhas para comprar as passagens. Então, veja que quando você tem acreditação, confiança, todos aportam, porque isso dá pertencimento e acreditação. Estou dando esse exemplo, claro que Maringá é a governança mais madura, já vão quase 30 anos, mas a gente tem o Caxias do Sul que está com 10 anos ali, o prefeito e a vice-prefeita quinzenalmente participam das reuniões com a diretoria, para discutir o que está acontecendo, se o prefeito tem algo a demandar, o que eles estão fazendo. Ali eles estão discutindo muito forte a questão, ali naquela região de Caxias, que não é tão longe de Porto Alegre, eles têm uma deficiência muito grande de estradas, de ferrovias, de aeroportos. Então, eles estão trabalhando isso muito forte com o prefeito, com as lideranças regionais, com o governador. Eles tinham um hospital, eles tinham a infraestrutura.
mas ele estava inacabado, precisava de equipamentos e precisava aporte de funcionários. O MOB, junto com o prefeito, com as lideranças, foram junto ao Ministério da Saúde e conseguiram trazer recursos. Então, veja que a sociedade, ela soma nessa representatividade e nesse esforço para as coisas acontecerem. Em Rio Verde, é uma cidade menor, mas eles conseguiram uma série de simplificações nos serviços públicos. Eles foram propondo, trabalhando junto, então eles conseguiram avançar bastante numa série de simplificações de serviços públicos. Ajudam muito no plano diretor também. Tá? Aqui são algumas das, né, mas como eu disse, tem muitos mais. Deixa eu fazer alguns esclarecimentos de perguntas frequentes, que sempre vêm. Ô Márcia, mas essa governança aí, ela não é a mesma coisa que os conselhos de controle social? Se Maringá tem uns 30, 40 conselhos, vocês são maiores, você deve ter uns 50, 60 conselhos de controle social, que é o da criança, da saúde, do turismo, nananana. Um dos que funciona bastante é o das cidades, porque tem um regramento, até recursos, multas, que aí vocês discutem potencial construtivo, às vezes ele chama Concidades, mas muda o nome também. Esse funciona. Mas boa parte desses conselhos, eles não se confundem com as governanças colaborativas. Por quê? A pauta de trabalho deles é o presente e, quando não, olhando pelo retrovisor. Então, eles trabalham muito par e passo com o que está acontecendo hoje na pauta do executivo. Né? Eles se reúnem normalmente uma vez por mês, né? Então não tem essa robustez de estruturação administrativa financeira e também não consegue abraçar tantos voluntariados quanto a governança tem. E o propósito é diferente. Normalmente eles não têm esse olhar mais estratégico, é mais do que está acontecendo para ajudar a deliberar no presente do executivo. Okay? Outra pergunta também bem frequente. Ô Márcia, o IPUC de Curitiba lá, que ele não faria às vezes da governança, que são esses escritórios, em Maringá tem o IPLAN, em Curitiba tem o IPUC, que vocês devem conhecer, que é o mais antigo de todos. Eu não sei, aqui vocês têm também, Camila? Não, né? Mas às vezes, esse daí também não vai fazer o mesmo papel? Não, totalmente diferente. Pessoal, IPUC, IPLAN, normalmente eles são uma autarquia e muitas vezes eles acontecem porque quando você deixa a tarefa de desenhar e planejar a cidade junto com a Secretaria de Planejamento, é engolido pelo dia a dia e eles acabam não fazendo esse papel. Então, muito do porquê quando eles formam essa autarquia é para você ter uma equipe dedicada a planejar e pensar é muito próximo de um papel de um escritório de projetos. E eles muitas vezes se materializam na forma de autarquia, até para eles terem maiores facilidades na captação de recursos e tudo. Mas eles atuam, normalmente, não é uma equipe muito grande, e atuam de forma técnica, como um escritório de projeto. E, inclusive, lá em Maringá nós temos, que é o IPLAN, e eles trabalham muito, eles compõem as câmaras temáticas, e eles trabalham muito juntos. Mas uma coisa não substitui a outra, porque a governança é uma representatividade do tecido social para discussões. E essas autarquias de planejamento é como se fosse um escritório de projeto. Né? Então, ela tem um cunho mais técnico. Tá? Então, eu falo isso porque, normalmente, tem bastante perguntas acerca desses dois pontos. E aí, é o que eu falava para vocês, né? Enquanto sociedade, quando a gente toma a decisão em organizar a sociedade, né, num exercício de cidadania, de empreendedorismo cívico, então, qual é a posição que a gente está tomando? Né? É de protagonismo, nesse caso, e não de refém. Né? E aí é o que a gente sempre fala. Isso que eu estou falando tem que sair da zona de conforto. O que vocês já estão fazendo hoje é a zona de conforto, é o que está posto. E aí os frutos que vocês vão colher é o que estão postos aí. Se as colheitas que vocês estão fazendo não estão satisfeitos ou sabem que podem muito mais, tem que sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói. Dói, porque na prática, o que isso significa? Né? Às vezes a reunião é naquele horário que tem que levar o filho na escola, então alguém vai ter que levar o filho para você ir na reunião. Né? Num domingo à noite que você já ia descansar e às vezes tem que ler um material, porque no outro dia você tem a reunião. Né? É dar uma rearranjada na agenda, porque às vezes você tem até que tirar um dinheirinho do bolso para você ir numa visita de boa prática numa outra cidade para ajudar. Né? Então, tirar um tempo para exercer a cidadania e o civismo. Emprestar o seu conhecimento, né, enquanto líder, enquanto empresário, enquanto conhecedor da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Então, isso tem que sair da zona de conforto. Fazer o que está fazendo hoje não vai colher frutos diferentes. Tem o Jefferson Nogaroli, que é um dos fundadores do CODEM, junto com o Carlos Walter lá atrás, ele fala assim que, se não for isso, a gente vai construir uma sociedade dos que não dormem e dos que não comem. Né? Então, ele sempre fala isso. Foi um dos fundadores lá em 96, está sempre na ativa aí. Então, é isso, gente. Se não fizermos algo diferente, não se colhe nada diferente do que vocês têm hoje. Né? A não ser que vocês estejam satisfeitos com o que está posto hoje. Que normalmente não é. Quando a gente chega nas cidades, ou a cidade, infelizmente, boa parte das vezes, é pela dor e não pelo amor. Porque teve cidades que a gente já foi e pelo amor. A cidade vinha muito bem e eles queriam continuar. Como é que eu continuo? Então, veja, eu estou aqui em cima ainda. Então, eles entenderam, peraí, nós temos que fazer alguma coisa aqui para a gente conseguir manter isso aqui e ir melhorando.
Então, infelizmente, são poucas, mas acontece, né? Que aí é o melhores do mundo. Boa parte das cidades, elas estão aqui, com recessão. Às vezes, o prefeito... Teve cidades que o prefeito sofreu impeachment, aí assumiu o vice também caiu, aí veio o da Câmara Municipal, também caiu, teve que convocar novas eleições. Teve cidades que paralisou em 8 anos. Porque por más gestões, e aí você foi perdendo vitalidade econômica, foi perdendo emprego e renda, foi perdendo competitividade para outras cidades e não perceberam. Quando perceberam, se eles eram o terceiro do ranking, já estava em 15º, quando eles foram perceber a perda da vitalidade e da competitividade. Então, é isso que a gente encontra bastante, né, quando a gente chega para ajudar as cidades, infelizmente. Né? Então, é isso, pessoal. Então, eu estou à disposição para perguntas. Vamos lá, fique à vontade.